ao vivo aí, né? Trazendo hoje para você mais uma palavra da parte de Deus para edificação da sua vida, né? Para que o Senhor venha falar ao seu coração, né? Tudo aquilo que você precisa ouvir, que possamos ter, né? O entendimento da palavra de Deus, que possamos ter o entendimento da palavra do Senhor, porque sabemos que necessitamos aí da palavra de Deus, né? Que é o alimento para nossa alma. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com você nessa tarde, meu amado irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, você que nos acompanha aí também pelo nosso aplicativo, né, da Web Rádio Cristo no Lar, Rádio Web Cristo no Lar, né, você que está pelo Facebook, você que está nos acompanhando aí pela Rádio FM 95,7, Palavra de Deus, hoje no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, que nos diz da seguinte forma: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Palavra do Senhor aos nossos corações, e que o Senhor venha nos abençoar e venha nos dar a direção, né, nesse momento, para que possamos, através da inspiração do Santo Espírito de Deus, ter o entendimento da palavra do Senhor, ter o entendimento aí dos mistérios de Deus para nossas vidas nessa tarde, porque nós necessitamos dessa misericórdia em nossa vida. Nós necessitamos da compaixão de Deus. Eu creio que o melhor de Deus, o Senhor está preparando para nossas vidas nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ficar aí atentos, né, ligados no Senhor, porque eu sei que Deus, Ele está nos orientando, o Senhor já tem falado aos nossos corações, através da sua palavra, o Senhor já tem falado aos nossos corações, através da sua maravilhosa palavra. E eu tenho certeza, né, que Deus, Ele vai nos honrar de uma maneira sobrenatural. Eu tenho certeza que Deus, Ele já tem preparado para nossas vidas, né, a sua palavra, e o melhor de Deus está por vir para nossas vidas. Então, vamos à palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Palavra de Deus, né? Como nos diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Meu amado irmão, minha irmã, nesse capítulo, esse capítulo ele tem um início, né, com uma conclusão que decorre de elementos apresentados nos versículos anteriores, né? Portanto, antes de toda e qualquer análise do texto bíblico, é necessário nós termos em mente que a divisão em capítulos e versículos, ela só serve para quê? Auxiliar na localização dos textos, e que essas divisões elas podem influenciar no momento da mensagem. Então precisamos ficar atentos à palavra de Deus, precisamos estar atento no que o Senhor quer falar aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se pois estáis mortos com Cristo. Ressuscitar e morrer com Cristo, irmãos, são fatos conclusos que fazem parte do passado da vida do cristão, do servo de Deus, porque já e estais, quer dizer, morrer e ressuscitar, elas soam como sendo elementos antagônicos quando da composição dessa ideia, mas em Cristo são elementos que se complementam, né? Eles se complementam entre si.
Primeiro é necessário nós nos conformar com Cristo na sua morte. E só então ressurge com Ele numa nova vida e um novo homem, uma nova criatura. Tanto o ressurgir quanto o morrer, ele só acontece quando se está em Cristo. Olha só, olha como diz: portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos deste mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis. As coisas que são de cima pertencem àqueles que morreram e ressurgiram com Cristo. Agora, por quê? A resposta está no versículo 3. As coisas deste mundo são rudimentos e ordenanças, são regras e comportamentos, né? E várias e outras, e etc., pertencentes à vida que o cristão ele tinha no pecado, ou seja, aquela vida que possuía antes de morrermos e ressurgir com Cristo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Enquanto vivos, irmãos, para o pecado, os homens eles buscam o quê? Viver segundo os princípios do mundo. E se ocupam, né, de ordenanças como não faça isso ou aquilo. E eles entendem que esses elementos podem melhorar a condição deles diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que o homem ele morre com Cristo, em seguida ele passa a viver para Deus, ele ressurge. E é necessário buscar as coisas que são de cima e se ocupar em pensar nelas. Colocar como prioridade as coisas do alto. Quais são as coisas de cima? E por que Paulo fez referência ao local onde Cristo está sentado? Para obter uma resposta, irmão, necessária e considerar o que Paulo escreveu aos cristãos lá em Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de quê? De bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. É possível, meu irmão, nós vemos a grandeza que é ressuscitar com Cristo? Olha que maravilha. Se o homem já ressuscitou com Cristo, isso significa que ele está assentado nos lugares celestiais onde Cristo está assentado à destra de Deus. Assentar indica aqui, meu, o descanso, né? O descansar, o confiar em Cristo. E da mesma forma que, ao terminar a obra da criação, Deus ele descansou no 7º dia. Jesus, ao terminar a sua obra de redenção, ele assentou-se à destra do Pai. Isso significa que a obra de Jesus também é completa. Mas este, irmãos, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele está assentado à destra de Deus, como diz Hebreus capítulo 10, no versículo 12. Os sacerdotes, quando eles ofereciam sacrifícios pelos seus semelhantes, em momento nenhum eles podiam tomar assento, visto que o que eles faziam não podia aperfeiçoar os pecadores. Cristo, ao se oferecer em sacrifício, e sendo ele sumo sacerdote dos bens futuros, ao fazer oferta de si mesmo para assentar à destra de Deus nas alturas. Por isso Paulo ele concita, irmãos, a que pensemos nas coisas que são de cima. Porque de lá nós temos recebido todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Enquanto as pessoas que vivem segundo o curso deste mundo se ocupam de que ordenanças,
O cristão ele deve se ocupar em pensar nas coisas que recebemos de Deus, tais como redenção, regeneração, eleição, justificação, a santificação para a nossa vida, herança, como diz Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14 de Efésios, você vai encontrar uma referência boa ali a respeito disso. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. O motivo ele é bem simples, irmão. Já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos comparar com Colossenses capítulo 2, versículo 20. Aleluia. E Colossenses capítulo 3. Não há como desvincular, irmão, o morrer e o ressurgir com Cristo. Só é ressurreto dentre os mortos aqueles que de uma vez por todas morreram para aquilo que estavam retidos. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. E esse versículo, ele trata do futuro de todos os servos de Deus. No momento em que Cristo se manifestar, haveremos de nos manifestar com Ele em glória. Porque assim como Ele é, haveremos de ser em glória também. O apóstolo Paulo, ele disse que toda a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus, que é a igreja, é o corpo de Cristo em glória. Olha a referência lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porém, antes de acontecer a adoção ou a redenção desse corpo, nós entendemos que qual Cristo é os cristãos também, e os cristãos também são mortos neste mundo, filhos da luz. 1 João 4,17. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Idolatria. A condição do sacrifício, a condição do cristão diante de Deus é de assentados nos lugares celestiais. E é nas coisas concernentes a esta posição que nós devemos pensar. O cristão, ele jamais morreu. Ele já morreu e ressuscitou com Cristo para quê? Para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se pois estáis mortos com Cristo, agora deve mortificar os seus membros. Mortificai, pois. As premissas do versículo de 1 e 3, eles não podem ser desprezas, né? Enquanto se analisa, quando nós vemos o versículo 5 também. O cristão, irmão, ele adquiriu uma condição perante Deus. Entretanto, ainda está sobre a terra. E ele possui um corpo material, que são os membros. Paulo, ele pede aos cristãos que se mortifiquem. Ele está se mortificando. Não podemos, irmão, concluir que a morte de Cristo e a ressurreição com Ele advém da abstenção das impurezas. Aqui foram relacionadas, que nós falamos agora. Porque muitas religiões pregam esses princípios e os seus seguidores se aplicam em observá-las, em busca de quê? De salvação. No entanto, não morreram, não ressuscitaram e não estão em Cristo. Louvado seja Deus. O morrer e o ressurgir em Cristo, ou seja, ser uma nova criatura, ela advém da graça de Deus por meio do Evangelho e da fé que essas verdades nos proporcionam. Agora, o mortificar o corpo diz que de elementos comportamentais e não que espirituais. Esses versículos apresentam as mesmas considerações desse versículo.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A morte do velho homem e a ressurreição de uma nova criatura é uma obra proveniente de Deus, e agora ela deve seguir o estipulado, aquilo que foi estipulado por Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 e versículo 17. E esses versículos seguintes, eles elucidam melhor essas verdades. Louvado seja Deus, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse versículo, ele é pequeno, mas a ideia que ele contém, ela é enorme, é complexa. Pelas quais coisas são essas? A resposta é a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria. A ira de Deus, ela virá sobre os filhos de quê? Da desobediência, porque eles andaram nas práticas que foram enumeradas, irmãos. Nessas práticas que nós falamos agora. Mas a condenação, ela é proveniente da natureza que eles participam, por serem descendentes de Adão. A sua natureza adâmica. A condenação de Deus no Éden é em Adão. E a ira, ela procede das coisas que nós falamos, as coisas que o apóstolo Paulo também falou. Não são as tais coisas que trouxe condenação sobre todos os homens, e sim a origem deles em Adão. A ira, ela diz do julgamento, das obras que se dará no grande trono branco. E esse versículo ele possui dois elementos distintos que devem ser o alvo, do nosso entendimento agora: a ira de Deus e os filhos da desobediência. Aleluia. Os filhos da desobediência, aí são o quê? São os filhos de Adão, ou seja, os filhos da desobediência, eles tiveram origem na desobediência de Adão. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Olha lá o que diz Romanos capítulo 5, versículo 19. Se os filhos da desobediência tiverem origem na desobediência de Adão, segue-se que pelo juízo de Deus, eles já estão condenados. E não foi assim, o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. E na verdade, para quê? Para condenação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus, mas aqueles que creem, eles podem dizer, conforme o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Ao Espírito. Aleluia. Agora observe, meu irmão, que sobre os filhos da desobediência pesa uma condenação. Não porque eles praticam essas coisas pelas quais vem a ira de Deus, mas porque são filhos segundo a desobediência de Adão, filhos nascidos do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Sobre os filhos da desobediência pesa uma condenação, meu irmão. E por mais que se procure ter uma vida regrada, é impossível se livrar dessa condenação, se não for por meio da cruz de Cristo, se não for por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A ira de Deus, mas segundo a tua natureza, o teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2,5. E esse tema, irmão, ele é um pouco complicado, E por isso é preciso iniciar o entendimento ou a atenção nessa palavra através de Romanos 2,5. Paulo, ele alerta que as pessoas com o coração impenitente, elas entesouram
ira para o dia específico. Será o dia da ira de Deus ou o dia da manifestação do juízo de Deus? Desde que Jesus veio ao mundo, está a se manifestar aos homens a justiça de Deus. Mas haverá um dia marcado para manifestar-se o juízo de Deus. Desde que o homem pecou, ele foi estabelecido o juízo de Deus. E o homem ele está sob condenação. Mas isso não é manifesto. Mas no dia em que Deus manifestar a sua ira, Deus haverá de manifestar o seu juízo, né? O seu juízo. E quando se deu este juízo? Nesse dia todos os homens verão qual é a condenação para aqueles que estão sob juízo. Romanos capítulo 2, versículo 16. O juízo de Deus trouxe condenação. A justiça de Deus concede justificação. Louvado seja Deus. E isso posto, irmãos, já é possível falar de alguns princípios que são pertinentes à ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus, ela nos fala da punição, além a ira de Deus, ela nos fala, irmão, da punição. E além de o incrédulo, ele está condenado por ser filho da ira, ou filho da desobediência em Adão, ou que é a perdição, ele também vai estar sujeito à ira em decorrência o quê? De suas obras. Isso porque Deus recompensará a cada um segundo o quê? As suas obras. Como diz Romanos 2,6. E para os filhos da luz há um tribunal de Cristo. E para os filhos da desobediência também vai ter um grande trono branco. A vida eterna, né, aos que com perseverança em fazer bem procuraram glória, honra e incorrupção. Romanos 2,7. É a palavra do Senhor que está falando aos nossos corações hoje. Agora observe bem, meu irmão. Com perseverança em fazer o bem. E é um termo acessório da oração, ou seja, é um oposto. Vamos lá. Oposto, irmãos, é o que? É um termo acessório de uma oração que tem a função de ampliar, explicar, desenvolver ou resumir a ideia contida numa oração ou em parte dela. Louvado seja Deus. Adoramos o nome do Senhor. E essa oração, irmão, sem esse termo integrante, ficaria o quê? Ela redigida assim: a vida eterna aos que procuram glória, honra e incorrupção. A vida eterna não é alcançada por aqueles que praticam o bem. Antes ela é alcançada por aqueles que praticam glória, honra e incorrupção. E sendo que essas tais coisas, irmão, só se encontram onde? Em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Essas coisas só se encontram em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E observe que a ideia exposta no versículo 7, ela é complementada no versículo 8. Mas a indignação e a ira, os que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades, a indignação e a ira de Deus, ela recairá, irmãos, sobre aqueles que não obedeceram à verdade do Evangelho. E que, portanto, eles são contenciosos, desobedientes à verdade. E a ira de Deus permanece por serem arredios no Evangelho. E não por não praticarem o bem com perseverança. Não. Olha bem o que a palavra nos diz. Mas se não obedeceram o Evangelho, estes haverão de receber tribulação por também terem obrado mal.
E para isso não há acepção de pessoas, pelas quais, irmão, vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? Sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, ela virá sobre aqueles que não se abstêm das vis concupiscências deste mundo. A ira que recai sobre os filhos da desobediência de Adão. Efésios capítulo 5, versículo 8, ela nos fala assim, ó, nas quais também em outros tempos andastes, quando vivieis nelas. Esse versículo contém a mesma ideia, irmão, lá de Efésios 5, 8. Porque noutro tempo, aleluia, porque noutro tempo erieis trevas, que era trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E em outro tempo se refere ao tempo em que, por natureza, se era filho da desobediência, ou seja, ereis trevas, era trevas, nas quais se refere, irmão, ao comportamento desprezível que os filhos das trevas possuem. E após comparar os elementos que compõem os dois versículos, agora verifica-se, irmão, vamos entender que andar fala de questões comportamentais, e viver fala dessa qual natureza o homem pertence, luz ou trevas, carne ou espírito. O nosso andar, o nosso viver vai falar por nós mesmos, e isso vai falar quem somos, aleluia. Então, nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus, né, a respeito da nossa vida. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Aleluia. Nós vemos aqui, irmão, que o apóstolo Paulo, ele convoca os cristãos a experimentarem um novo patamar na conduta de servo de Deus. Antes todos andavam segundo o curso desse mundo, mas agora ao dever se desfazer de tudo que era pertinente ao velho homem, que foi crucificado com Cristo, a ira, a cólera, a malícia. O cristão, ele deve se despojar, desfazer de tudo que era pertinente à velha criatura. A velha criatura foi morta lá na cruz de Cristo. E não mais vive, mas Cristo vive nos que creem. Aleluia. Cristo vive nos que creem. Segue-se que agora deve se desfazer das coisas que pertenciam ao velho homem. Louvado seja Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele foi transformado de Saulo para Paulo, né, quando teve aquela transformação na vida dele, muitos queriam chegar até Paulo para ver o que aconteceu, por que teve aquela mudança, como é que foi que aconteceu aquela transformação na vida dele, porque era Saulo de Tarso que perseguiu o povo de Deus, mas ele teve um encontro com Jesus, foi transformado, foi restaurado, foi feito uma nova criatura. Então o mundo começou a olhar para ele e ver coisas diferentes, coisas boas, coisas que edificavam as suas vidas, e eles tinham desejo de saber o porquê daquilo, como ele conseguiu chegar àquele patamar. E na vida do servo de Deus hoje, daqueles que se dizem servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, é a mesma coisa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você se entrega para Jesus, você é uma nova criatura, o mundo ele vai querer chegar até você para ver essa diferença, ele vai sentir desejo de ser transformado também. Louvado seja Deus. Aí assim diz a palavra de Deus: não mintais uns aos outros, pois que já vos despide de quê? Do velho homem com seus feitos. A mentira, irmão, é um tipo de comportamento pertinente do velho homem, porque o novo homem, ele é segundo a verdade do evangelho.
O que o torna livre do velho homem, da velha natureza, e despido dos comportamentos desprezíveis segundo o quê? Segundo o pecado. Aleluia. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo o quê? Segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Há uma nova roupa para aqueles que estão em Cristo Jesus. O cristão, ele já se despiu e já se vestiu do que é pertinente ao novo homem. E vos revestiste do novo homem. Do novo. Esse novo homem, ele se renova. Para quê? Para o conhecimento. Segundo o que o apóstolo Paulo falou aos romanos: e não sedes conformado com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. O novo homem, irmãos, ele é segundo a imagem de Deus. Agora, como ele é a segunda imagem de Deus? A transformação que ainda está sendo submetido os filhos de Deus é quanto ao entendimento. E isso sim, irmãos, é um processo. Porque o objetivo de Deus é que venhamos experimentar a sua boa vontade. Só que para experimentar essa boa vontade de Deus, precisamos negar a nossa natureza adâmica, a nossa natureza de pecado. Precisamos ser diferentes, transformados, sermos edificantes para a vida dos outros que estão em trevas. Mas quanto à filiação, o novo homem, ele é criado segundo Deus. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha lá o que diz Efésios capítulo 4, versículo 24. O novo homem, ele é criado segundo o poder de Deus. E de Cristo nós temos o quê? Recebido a plenitude. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Qual Adão são os filhos de Adão? Qual Cristo são os filhos de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48. Sendo Cristo a imagem de Deus, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, novamente estabeleceu o propósito eterno de quê? De fazer convergir em Cristo todas as coisas. E sendo nós, os que cremos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagra-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em nós, aleluia. Cristo é tudo em nós, meu irmão. Qual é o único lugar que não há diferença entre os homens? No corpo de Cristo. Visto que ele disse, quando ele repartiu o pão, e tendo dado graças, o partiu e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia, louvado seja Deus. Fazer isso em quê? Em memória de mim. O corpo de Cristo, ele estaria repartido, ou seja, cada um deles era o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, consegue abrigar a todos os homens. E eles não faz distinção entre os seus. Cristo passa a ser tudo em todos. Qualquer aspecto que se queira evidenciar, devemos considerar primeiramente a Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aleluia! E no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele demonstrou que o cristão, ele foi vestido de novo. E aqui ele recomenda o quê? Revestir de misericórdia, benignidade e humildade. Aleluia! Qual é a diferença entre vestir e revestir? Qual é a vestimenta do novo homem? Qual é o motivo do ser, de ser necessário revestir? E antes de conhecer a Jesus, as vestes do velho homem eram trapos de imundícia. Hoje, o cristão, ele se cobre de salvação e é envolvido pelo manto da justiça de Deus. Nós vemos que a palavra diz que as nossas obras de justiça eram comparadas a trapos de imundície. Aleluia! Ao ser criado, irmão, em verdade, justiça e santidade, a nova criatura, o novo homem, ele não é achado nu, à semelhança de Adão, mas ele está vestido do que Deus lhe providenciou. Do novo homem, o cristão já está vestido, meu irmão. Agora, por ser eleito, santo e amado, ele precisa se revestir de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aleluia! Como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, irmão, ele interpõe a pessoa de Cristo como exemplo. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ademais, irmãos, o amor, ele não deve faltar na vida do servo de Deus, porque nele está o vínculo perfeito. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que o amor de Deus, ele nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Assim diz 1 João, lá no capítulo 4, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Louvado seja Deus. A paz de Deus excede a todo entendimento. Por quê? Por meio de Cristo temos paz com Deus. E isto foi realizado por meio do corpo de Cristo. Aleluia! Se nós temos paz com Cristo, precisamos ter paz também com nossos irmãos. E por meio da fé, nos unimos a Cristo. E isso se dá por meio da sua morte. E depois da morte, ressurgimos um novo homem, uma nova criatura em paz com Deus. E na sua carne desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo que a paz. Efésios capítulo 2, versículo 15. Fomos achados por meio do corpo de Cristo e passamos a ter paz com Deus. Agora fazemos parte deste corpo, que é composto por pessoas de diferentes classes sociais, etnias, línguas, nações e assim por diante. A paz que temos com Deus, ela transcende, irmãos, e alcança os nossos semelhantes, o que prova que somos nascidos de Deus. Aleluia! A palavra de Cristo, ela habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela deve fazer morada na vida do servo do Senhor, na vida do crente. Mas a sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura.
Aleluia. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E depois de adquirir sabedoria, conforme expõe aqui o apóstolo Tiago, né, o ensinar e o admoestar-se, dá através de salmos, hino, cântico, ou seja, através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando por ele graças ao Pai. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. O louvor pertence a Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia. O contexto, irmão, ele muda completamente. E o apóstolo Paulo, ele passa a exortar, né, grupos em particular. Paulo, ele determina as mulheres cristãs que residiam em Colosso. Aleluia. A que fossem sujeitas aos seus maridos. O que é conveniente no Senhor. Não há nessa carta qualquer referência que esclareça os motivos pelos quais o apóstolo Paulo ele solicita essa submissão àquelas irmãs em particular. A Bíblia não fala o que ele estava exigindo ali. Por que ele estava falando aquilo? A carta aos cristãos lá de Efésio, ela possui essa ordenança e outros elementos, mas é temerário, meu irmão, nos socorrer de outra carta para tentar elucidar o propósito do apóstolo Paulo em dar essa tal recomendação. Por quê? Os cristãos de Efésios, eles viram o apóstolo Paulo pessoalmente, e os cristãos de Colosso, não. Os cristãos lá de Colossenses, isso, irmão, porque a carta ela possui destinatários e serve quase que exclusivamente àquela comunidade cristã. Agora observe que o apóstolo Paulo, ele é bem genérico, né, na sua exortação. Vamos ver. Versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Paulo, ele recomenda aos maridos o amor para com as esposas. Louvado seja Deus. E que não se irritassem com elas. É bem genérico, irmão. E não é bom, alvitre, né, tentar dar um motivo, né, pela qual os maridos se irritavam com as esposas. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele aponta aos pais. Ele recomenda a obediência aos filhos. Ele arremata que tal atitude agrada a Deus, a obediência. Aí do versículo 21, vós pais não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. O apóstolo Paulo ele aponta aos pais o motivo pela qual não se deve irritar os filhos, para que não percam o ânimo. Aleluia. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Aleluia. Analisando, irmãos, as determinações, nós vemos um parâmetro que preserva a autoridade na sociedade e na família. Quando Paulo ele fala aqueles que estão sob autoridade, ele aponta o Senhor, esposa, filhos, servos. Quando Paulo ele fala aos detentores de autoridade, ele fala do marido, dos pais, dos senhores. Ele não fala, irmãos, como ao Senhor, mas ele aponta a causa pela qual não se deve tomar tal atitude. E tudo quando fizer de fazer de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Deixando as questões pertinentes à autoridade de lado um pouco, Paulo ele recomenda, irmãos, a todos os cristãos que tudo o que fizessem como a Deus, como ao Senhor. Versículo 24.
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Tudo o que o cristão faz é serviço ao Senhor. Hoje somos escravos da justiça, conforme Paulo diz lá em Romanos, versículo 17, né? No capítulo 6, versículo 18. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Louvado seja Deus. Será que nós conseguimos entender o que Deus está querendo falar aos nossos corações? Será que conseguimos entender o que Deus está falando aos nossos corações nesse momento, meu amado irmão, minha irmã? Precisamos entender, né, a preocupação, né, de Deus, né, em inspirar os profetas ali para falar da sua palavra, para deixar para nossas vidas hoje. Para quê? Para edificar-nos, para nos edificar, aleluia, para fazer essa mudança, essa transformação e falar aos nossos corações no momento certo, no momento que nós precisamos. Porque somos dependentes de Deus. Necessitamos da misericórdia do Senhor. E essa perseverança, né, em servir a Deus, e precisamos também entender que precisamos ter a nossa vida em perfeição diante do Senhor, para louvar o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor. Né? Precisamos ser perfeitos em Cristo, como o povo de Colossenses. E ao ser franco, irmão, com os irmãos nesse momento, né? Olha só, o apóstolo Paulo, ele demonstra o seu cuidado. Os cristãos, eles precisavam de conhecimento espiritual para não serem enganados com palavras persuasivas. A falta de conhecimento não deixa os cristãos suscetíveis a inúmeras investidas dos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres e assim por diante. Olha lá que diz Efésios capítulo 5, no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Falsas doutrinas. Porque, irmãos, eu quero que saibais, olha só, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. O apelo que estão, pelos que estão em Laodiceia por quantos não verão o meu rosto em carne. Louvado seja Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? E o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, ela demonstra a motivação do apóstolo ao escrever aos cristãos. Grande empenho na batalha pelo evangelho e principalmente pelos que não viram em pessoa. O que motivou o escritor da carta, irmão, da epístola, não pode ficar em segundo plano, uma vez que a motivação ela mescla, né, com o ideal geral dessa carta. O apóstolo Paulo, ele escreveu de Colossos aos de Colossenses para demonstrar o seu cuidado pela igreja de Deus. Colossenses 1:24. E principalmente aqueles que não tiveram um contato pessoal com ele. E o teor dessa carta também, irmão, poderia ser exposta aos cristãos lá de Laodiceia. Pelo mesmo motivo, eles ainda não tinham visto o rosto do apóstolo. Não tinham encontrado com ele pessoalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento dos mistérios de Deus e Pai e de Cristo. O combate do apóstolo, irmão, ele visa consolar os corações dos cristãos, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A ideia que o apóstolo Paulo ele demonstra acerca da consolação é melhor compreendido quando se lê esse versículo, né? Versículo 1 ao versículo 4 de 2 Coríntios.
fazê-lo unidos em amor, e não através de vínculos consanguíneos ou em um código de leis. Quanto aos mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sedes consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. 2 Coríntios 13, 11. O combate do apóstolo Paulo, ele busca enriquecer, irmão, os cristãos da plenitude da inteligência, ter mente de Cristo. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia. Colossenses 1:9. Louvado seja o nome do Senhor. Além dele pedir a Deus que eles fossem cheios do conhecimento e da vontade, Paulo também, ele combatia, irmãos, para que eles fossem enriquecidos. E em momento algum, ele promete riquezas materiais aos cristãos. Antes ele lutava para que os cristãos eles fossem abastados de conhecimento pela vontade de Deus. O que acontece nos dias de hoje, meu amado irmão, minha irmã, que o ser humano o crente, ele não quer conhecer a palavra. Ele quer ser crente, ele quer ser evangélico, ele quer estar na igreja, mas não quer conhecer a palavra. Se fala que é um culto de louvor, a igreja lota. Se fala que é um culto de estudo da palavra, a igreja fica vazia, porque o povo acha entediante, acha cansativo, mas é o que mantém o crente de pé, é que faz o crente fugir da aparência do mal, é que faz o crente deixar o pecado, é que faz o crente revelar Jesus Cristo da sua vida. Louvado seja Deus. Essa é uma realidade, porque a palavra ministrada, ela vai contra, a natureza adâmica, a natureza de pecado do ser humano. Aleluia! E muitos não querem isso. Eles não querem estar escondidos, em Cristo Jesus. Eles não querem estar com a sua vida nas mãos de Deus. O objetivo de Paulo, irmãos, ele também ele está expresso lá em Filipenses, a igreja de Filipenses, aos irmãos lá da igreja de Filipenses, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos seja, que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Essa carta foi escrita, irmãos, com o intuito de demonstrar que o apóstolo Paulo, ele estava alegre em poder sofrer em prol daqueles cristãos, que ele foi feito ministro do Evangelho segundo Deus. O mistério que Deus possui, de Deus ele possui riquezas para nossas vidas. O serviço do apóstolo era anunciar, admoestar e ensinar a todos os homens. Paulo ele cumpria o seu ministério demonstrando Cristo aos homens. O mistério revelado ali, em que está todos os tesouros. Aleluia! Em Cristo está escondido, irmão, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, se o cristão prosseguir em conhecer a Cristo, ele vai alcançar a plenitude da inteligência espiritual. Enquanto os muitos tinham a lei como um tipo de ciência e de verdade, Cristo é quem revela todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vem através de Cristo o conhecimento, vem através de Cristo a sabedoria. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele demonstra o seu cuidado ao ser franco com os seus leitores. Eles precisavam de conhecimento espiritual para que ninguém pudesse enganá-los com as palavras persuasivas. Os falsos profetas fossem levar heresias, ensinamentos humanos
para eles. Paulo ele aponta os seus leitores que a falta de conhecimento pode deixar o cristão suscetíveis à investida dos falsos profetas, falsos apóstolos, dos falsos mestres. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 6, que diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo não tendo, irmão, visto pessoalmente, Paulo ele demonstra que ele estava vinculado a eles em espírito. O que motivava o cuidado e a alegria do apóstolo Paulo. Paulo ele estava alegre em saber de Epáfras que os irmãos de Colosso eram dedicados e firmes na fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos viver e andar em espírito. Aleluia. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E esse versículo, irmãos, ele arremata a ideia do versículo anterior e complementa. Para uma melhor interpretação, né, das cartas de Paulo, faz-se necessário que o leitor da palavra de Deus ele observe todos os pronomes, as conjunções e os conectivos, né? Observe esse versículo como exemplo, irmãos. Como, pois, recebeste, ou portanto assim como recebeste. Se refere a uma conjunção conclusiva, com base, irmãos, em elementos apresentados no versículo anterior. Paulo ele conclui a ideia e apresenta um novo elemento. Os dados anteriores da vossa fé em Cristo. Aleluia. Receberam a Cristo, ou antes foram recebidos por ele, por meio da fé. Uma nova ideia, assim também andai nele. O apóstolo Paulo ele concita aqueles que foram recebidos por Cristo a que andassem nele. Agora como? Por meio da fé. Aleluia. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Observe que também, irmão, é uma locução conjuntiva, aditiva, enfática, ou seja, o termo da oração também se refere a um elemento superior. A fé da mesma forma que por meio da fé os cristãos estavam recebidos a Cristo, também por meio da fé eles deveriam andar em Cristo. A ideia desse versículo ecoa, irmão, por quase todas as cartas de Paulo. Louvado seja Deus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Contém a mesma ideia expressa lá em Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 22. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Aquele que recebe a Cristo, ele passa a viver no Espírito. E quem recebeu a Cristo, ele deve andar nele ou andar no Espírito. Aleluia! E um resumo claro dessa verdade, irmão, se encontra lá na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A palavra de Deus ela está sendo direta e falando aos nossos corações, nos ensinando como nos comportar, né, neste mundo de pecado. Aleluia! Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Eles deveriam andar arraigados e edificados em Cristo. E esse versículo ele não apresenta, irmão, todos os elementos sobre como andar em Cristo. Para isso nós necessitamos de outras cartas para melhor definir o que é andar em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz assim: se vivemos em Cristo, andemos também em Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Enquanto viver no Espírito, fala da nova vida adquirida por meio de Cristo.
O andar no Espírito fala de questões comportamentais pertinentes àqueles que são recebidos por filhos de Deus. E esse conceito ele é melhor abordado lá no comentário da carta aos Gálatas. A carta lá de Paulo aos Gálatas. Louvado seja Deus. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Louvado seja Deus. Os cristãos eles deveriam estar confirmados na fé, ou seja, na presente verdade. Eles não deveriam demover aquilo que eles foram ensinados. Eles não deveriam remover aquilo que eles foram ensinados. E sendo sempre agradecidos a Deus por tudo que estava sendo feito, pela edificação de suas vidas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O contexto muda para exortação totalmente, irmão. Tende cuidado. Essa exortação ela tem muito a dizer. E porque há necessidade de cuidado? O que ocorre se alguém for feito presa de outra pessoa? Como? Aleluia. Como o apóstolo Paulo ele apresenta um cuidado a ser observado. Isso demonstra que há riscos em um cristão se tornar presa de outros. O apóstolo Paulo ele aponta dois tipos de argumentação que poderia levar os cristãos a serem presas, se não tiverem o devido cuidado, filosofias e vãs sutilezas. Para o apóstolo Paulo, a filosofia, irmão, é segundo a tradição dos homens, ou segundo os princípios pertinentes ao mundo. Esses princípios eles poderiam ser introduzidos sutilmente, né, no seio da igreja local. Essa era a preocupação dele. Comportamentos comprometendo ali os seus integrantes, os seus comportamentos, vivendo este perigo. E nós vemos esse perigo quando falsos cristãos eles tentam conciliar filosofia, às vezes oriental, com o evangelho de Cristo. Isso é um perigo. Precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus para não cairmos, né, nessas coisas. Paulo ele procurou divisar tradições dos homens e de rudimentos do mundo. Que produzem, irmãos, a filosofia humana. Não há um mal naquilo que a tradição humana produz. No entanto, se o homem pensa que conhecerá Deus ou que pode alcançar a salvação por meio dela, aí sim estará completamente efetuado em sua mente carnal. Já com relação às coisas pertinentes à salvação, é segundo Cristo. Mistério de Deus revelado aos homens. Só através da revelação divina podemos conhecer a Deus. E Cristo nos revelou o Pai. Só vamos chegar a Deus através do conhecimento e da obediência da palavra. Louvado seja Deus. O crescimento, irmão, que é factível ao cristão, é o crescer na graça e no conhecimento, conforme assevera ali o apóstolo Pedro, né? Lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Louvado seja Deus. A aparência de humildade e disciplina com relação ao corpo físico. A devoção como celibato, né, tem aparência de sabedoria, mas não satisfaz o que Jesus disse a Nicodemos. Todo homem necessariamente precisa nascer de novo. Louvado seja Deus. Que Deus venha te abençoar e que verdadeiramente possamos absorver essa palavra para dentro de nós. Louvado seja Deus. Precisamos nascer de novo. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus.
precisamos nos aprofundar no conhecimento, precisamos nos colocar na posição pela qual o Senhor nos chamou. Afinal de contas, Ele deu o seu único filho para quê? Para morrer a nosso favor, para morrer por nós. E por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos na presença do Senhor hoje, por isso nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ainda diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, meu irmão, se você não ouve a palavra, você não tem fé. Se você não tem fé, você desagrada a Deus. E se você desagrada a Deus, você está correndo um sério perigo aí, né? Então, precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos estudar a palavra do Senhor para que não sejamos enganados e pegos de surpresa. Receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Quero agradecer a nossa irmã Fátima, né? Nossa irmã pastora Joaquina, nossa irmã Fátima Mes, né? Lá em Saquarema, né? Ouvindo aí a nossa programação. Um abraço aí também para o nosso irmão Ricardo Tanini, ligadinho conosco, nosso irmão Ricardo, mais conhecido como Caqui. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Um abraço aí para o nosso irmão Biá Galvão, também ligadinho conosco, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Tome posse dessa palavra na sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus.